Assim como beber água te deixa mais hidratado, aquilo que você consome influencia o estado do seu cérebro. Essa foi a melhor analogia que eu consegui pensar para começar o vídeo. Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre você ser aquilo que você consome. Melhor dizendo, você ser a consequência daquilo que você consome, tá? E pra gente contextualizar um pouquinho essa conversa, eu vou trazer um exemplo um pouco mais extremo. Eu acredito que quando se trata de comportamento, a gente precisa ter esses exemplos mais chocantes para conseguir entender como ele funcionaria numa escala menor, tá? Então, vocês já notaram? Se não notaram, talvez comecem a notar que o consumidor assíduo de conteúdo adulto, ele começa a ter dificuldade de interagir socialmente de forma normal. E isso acontece porque a maneira dele de se ver e de ver as outras pessoas e de ver a realidade está suja pelas lentes pornográficas. Porque é um conteúdo, friamente falando, que tá entrando na mente dele de forma agressiva. E eu quero que vocês tenham isso anotado. Eu quero que vocês tenham isso cravado na cabeça de vocês. Aquilo que te acessa te ensina. Ainda que você não perceba que tá aprendendo, aquilo que te acessa de alguma forma te ensina. E por que é importante entender isso? Assim como no exemplo que eu mostrei, tudo o que a gente faz nasce primeiro no nosso pensamento. E a nossa maneira de pensar é uma interpretação da realidade. E nós interpretamos a realidade a partir das lentes que nós colocamos nela. E essas lentes são lentes de aprendizado, são lentes de memória. São lentes que, em algum momento, nos foram ensinadas. Elas nos acessaram. Entende? Então, a partir disso, existe uma necessidade da gente compreender que os nossos olhos e ouvidos são portas de acesso para nossa mente. E é claro, eu acredito que aquilo que influencia a nossa mente naturalmente influencia a nossa alma. Então, existe uma seriedade nisso. Existe uma seriedade para além do racional nisso. Na verdade, eu acho isso bastante racional, mas para além do cético. Eu não tô falando meramente sobre você ter melhores expectativas. Eu não tô falando meramente sobre você ter exigências mais realistas. Ou sobre você conseguir ler e interpretar a realidade de forma mais produtiva. Eu acredito, como cristã que sou, que existe uma influência muito grande daquilo que a gente consome e na nossa conduta. Em relação à nossa conduta. Existe uma influência daquilo que a gente consome na nossa conduta. E a gente consegue se comportar de forma mais, eu vou dizer, mais santa ou não. A gente consegue obedecer melhor ou não. A partir da maneira como a gente lê a realidade e a partir das opções que nós nos damos. E se nós nos ensinamos coisas ruins o tempo inteiro a partir daquilo que a gente consome, nós estamos falhando muito, certo? Então eu diria que tem esse lado mais sério, bem mais sério desse assunto. E a partir disso, a gente consegue entender que aquilo que a gente consome nos aproxima ou nos distancia de quem nós queremos ser ou de quem nós devemos ser. Então, esses seriam os argumentos do porquê você tem que tomar cuidado com aquilo que você consome. Dito isso, eu quero passar para vocês 4 ações que eu considero que foram um divisor de águas na minha vida e que eu imagino que será para vocês também. Então, esteja dito, são ações que eu tomei, beleza? São atitudes que eu experimentei e eu vi que funcionam. Me deixaram mais inteligente, me deixaram mais feliz, me deixaram mais grata e definitivamente foram fundamentais para o meu relacionamento com Deus. Algumas delas surgiram a partir do meu relacionamento com Deus, entende? A perceber que elas precisavam ser tomadas. A primeira, bloqueie, exclua, pare de seguir todo e qualquer conteúdo que te emburrece. O que são conteúdos que te emburrecem? Fofoca, blogueiragem consumista, entretenimento baixo. Sabe aquele entretenimento que é mais baixaria do que entretenimento? Porque assim, até a comédia, galera, ela é séria, tá? Eu sou muito amante das artes. A comédia, ela carrega em si um nível de virtude absurdo. A risada carrega em si um nível de seriedade muito sério. Um nível de seriedade muito absurdo. Então, aquilo a que você se presta a achar graça também te influencia muito, tá?
diz muito sobre quem você é e diz muito sobre a construção do seu caráter. Então, tenham esse cuidado, sabe? Só tenham esse cuidado. Algumas coisas você não deveria nem achar tão divertidas assim. Alguns tipos de piada. Eu vou, inclusive, fazer uma crítica que, sei lá, de repente. Eu sou meio contra a cultura, tá? No fim do dia, o meu parâmetro sempre vai ser o que a Bíblia diz e o que se espera de mim. Então, nesse ponto, eu vou falar mal. Eu acredito que a comédia brasileira treina o nosso cérebro a achar graça de coisas que são simplesmente ruins. É ruim, entendeu? Não funciona. Então, a gente consegue migrar o nosso entendimento a partir disso. Achem graça de coisas realmente engraçadas. Eu, por exemplo, sou o fã número 1 de Barbichas. Pra mim, isso é uma maravilha. Adoro eles. São brasileiros, sim, mas não seguem a linha da comédia baixa brasileira, sabe? Enfim. E a última coisa dentro dessa linha é: não se afogue no mar de Reels, Shorts e TikTok. Por quê? Porque por mais tentador que seja, esses conteúdos fragmentados fazem com que o nosso raciocínio se acostume com linhas de pensamento curtas e fragmentadas. Naturalmente, a gente perde a capacidade de fazer raciocínios mais longos, fica mais difícil. Então, eu tô falando isso sendo meio hipócrita, pra mim é difícil. Muitas vezes a gente fica 20, 30, 40 minutos da nossa vida só passando aquele algoritmo extremamente inteligente. Mas tenham esse controle, tenham esse autocontrole de quando se perceberem fazendo isso, interromper esse comportamento porque ele é ruim. Existem formas melhores de passar seu tempo e convenhamos, às vezes a gente tá desperdiçando um tempo que a gente não deveria desperdiçar. E aí vem a segunda parte, que é então o que eu vou seguir. E o meu parâmetro é seguir e acompanhar apenas coisas que estão alinhadas com o que eu quero pra minha vida. O que isso significa? Se eu quero ler mais, eu vou seguir pessoas que eu vejo lendo. Se eu quero treinar mais, eu vou seguir pessoas que eu vejo treinando. Se eu quero ter uma vida espiritual mais dedicada, eu vou seguir pessoas que falam disso. E essa ideia é basicamente de você construir um ambiente onde você vê pessoas fazendo aquilo que você quer fazer. E naturalmente, como eu posso dizer isso? Ver isso torna isso normal. Então deixa de ser aquela coisa extremamente difícil que você precisa fazer. É aquela coisa, né? Vocês já devem ter visto esses vídeos de ai. Se você anda com 4 preguiçosos, você é o 5º preguiçoso. Se você anda com 4 pessoas que fazem, sei lá, que leem muito, você é a 5ª pessoa que vai ler muito. Eu tenho minhas ressalvas, mas eu acredito que, no geral, o ambiente te influencia a esse ponto, sim. Quando você vê pessoas lendo muito, se torna normal ler muito. E as suas metas de leitura começam a se tornar maiores e melhores. Então, se o teu objetivo é esse, tenha à sua volta conteúdos que vão te levar a isso. E aí, aqui também entra a questão do entretenimento, né? Assim, saiba diferenciar a diversão de baixaria. Eu acho isso muito, muito importante. Então, o entretenimento, ele importa, a diversão, ela é importante também, mas estejam se refinando o tempo todo. O terceiro não é simples, mas é muito importante que vocês se observem e acompanhem isso. Seu tempo passivo de consumo de rede social não pode ser maior que seu tempo vivendo a própria vida. O que significa? Faça suas coisas e tenha hobbies. Tédio, aquele tempo ocioso, sabe? Ele é importante demais. E o problema é que a gente tá gastando esse tempo ocioso nos dedicando a consumir conteúdos às vezes ruins, ou a consumir até conteúdos bons, mas é um tempo que a gente podia estar aprendendo a fazer uma coisa nova e divertida, sabe? Sei lá, cara, vai tocar um instrumento, vai pintar uma tela, vai tirar foto, escreve. Sei lá, arruma um hobby, se desenvolve, sabe? Desenvolve outras partes do teu cérebro. Faz um negócio que teoricamente você seria ruim fazendo, mas só pra você se divertir um pouquinho mais, pra você aprender um pouquinho mais, pra você, sabe? Se distrair mais, se acalmar. Porque ainda tem isso, a gente, tô no tédio, vou ver Reels. Cara, tu sai ansioso, com o cérebro queimado, estressado porque você consumiu um monte de informação picotada. Tu acha que aprendeu alguma coisa, na maior parte do tempo não aprendeu nada, porque as informações não estão completas. Então, assim, qual é o ponto? Sabe? Tá com tempo livre? Arruma um hobby. E outra coisa, toma cuidado, porque o tempo que você desperdiça vendo a vida dos outros, às vezes, é o tempo que você dedicaria a mais tarefas que vão te aproximar daquilo que você quer. Então, tenham esse cuidado. Tenham esse cuidado de verdade. O conteúdo, o consumo de conteúdo, ele deve ser controlado. Lembrando sempre que não é normal. A gente vive algo que é anormal
pro nosso organismo, que é esse consumo desenfreado da vida alheia. Entendeu? Então, existe sim a necessidade de limitar isso. Por último, e a parte que eu mais gosto é: veja bons filmes e leia bons livros. Eu vou trazer vídeo falando de livro, principalmente. Mas assim, você não precisa estar estimulado e distraído o tempo todo. Boas literaturas, boas artes, elas não somente vão te entreter, sim, mas elas vão aprofundar a sua linguagem da realidade, ao invés de te distrair dela. E vai por mim, ter uma linguagem aprofundada da realidade é 1000 vezes melhor do que ser distraído dela. Então, sabe aqueles clássicos que a gente é ensinado de uma forma péssima sobre eles? Porque a gente se vê obrigado a ler Machado de Assis? Quando a gente tá numa fase onde a gente não entende Machado de Assis, então. Eles não se tornaram o que se tornaram à toa. Tanto livros como filmes. Então, assim, deem um braço a torcer para bons roteiros, para bons livros. A gente tá se acostumando cada vez mais a estar hiperestimulado e existem artes que foram construídas há muito tempo que não só nos entretêm, mas também nos acalmam e nos ensinam. Isso faz muita diferença. E é claro, eu não quero que vocês saiam do vídeo pensando, nossa, então o tempo todo eu devo estar fazendo algo engrandecedor e edificante. Não é esse o ponto. O ponto é: escolha melhor. Porque não é sobre fazer sempre algo engrandecedor e edificante, é sobre não fazer coisas que vão te diminuir e te quebrar. É esse o ponto. É sobre não encher a sua cabeça de coisas que vão destruir quem você quer ser. Então a moral da história é: as atitudes que você toma hoje vão refletir quem você será, e as suas atitudes são influenciadas por aquilo que você aprende, e aquilo que você aprende é influenciado por aquilo que você consome. Então tenham esse cuidado, tenham esse filtro, e sempre se perguntem o quanto daquilo que você está fazendo está de fato alinhado com aquilo que você quer para sua vida.